tudo bem? Bom, estamos fazendo essa aula à distância por meio de videoaula, porque afinal de contas não podemos nos reunir presencialmente devido ao surto do coronavírus. Mas em todo caso, continuamos o nosso curso sobre fundamentos de matemática discreta, a partir do que paramos presencialmente no nosso último encontro. No último encontro nosso, terminamos o assunto de lógica. E neste instante a gente começa o assunto sobre técnicas de demonstração. Em matemática, mas também em computação, em engenharia, frequentemente precisamos justificar alguma afirmação feita. E essa justificativa precisa ser logicamente bem feita. Tá? Então vamos falar a respeito de técnicas de demonstração. Bom, quando a gente fala de teorias matemáticas ou quaisquer outras ciências exatas, é bem comum a gente usar os termos que vêm a seguir. A gente vai numa teoria, desenvolvendo uma teoria, num livro, em alguma coisa, falar sobre definição. O que é uma definição? Definição é um enunciado preciso sobre um novo conceito. Quer dizer, eu quero um novo conceito, então eu faço uma definição. Tal coisa é... Essa é uma definição. É bem comum a gente usar também o termo axioma, ou o seu sinônimo postulado. E axioma ou postulado se referem ao quê? A uma proposição, lembra lá da lógica, essa proposição, quer dizer, uma afirmação que a gente assume como verdadeira. Então, assumimos uma determinada proposição como verdadeira e a chamamos de axioma ou postulado. Proposição, por sua vez, é claro, é uma proposição verdadeira que, diferentemente do axioma do postulado, precisa ser comprovada. Mesmo que eu precise usar proposições anteriores numa teoria ou mesmo axioma ou postulado. Daqui a pouquinho eu vou com exemplos, vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Mas proposição é uma frase que a gente precisa mostrar que é verdadeira. E, veja, estamos falando de teoria matemática, não tem exatamente a ver com aquela proposição da lógica que falávamos nas aulas anteriores. Um teorema, por sua vez, é uma proposição também. Só que é uma proposição que às vezes recebe o nome de teorema por ser mais destacada, por ser uma proposição que merece uma atenção maior, quer dizer, ela tem um certo destaque, uma certa robustez na teoria. Lema. Lema também é uma proposição, só que geralmente é uma proposição utilizada como auxiliar para demonstrar alguma outra proposição ou algum outro teorema. Ela geralmente vem antes de um teorema, de uma proposição, com um enunciado às vezes técnico, às vezes chato, que é utilizado lá no meio da demonstração de um teorema, de uma proposição. Por sua vez, o que vem depois de um teorema ou de uma proposição chama-se corolário. Corolário também é uma proposição, mas que vem como consequência de uma outra proposição na teoria ou de um outro teorema. Tantos axiomas, postulados, teoremas, proposições, lemas, corolários, é bem comum que a gente consiga escrevê-los na forma P implica que ou P, C e somente C que, quer dizer, P como hipótese e que como tese, ou vice-versa também no caso do C e somente C. Tem uma hipótese a partir da qual eu provo que aquela tese sempre é verdadeira. Certo? Então esses são os termos que nós vamos usar, são termos, tá? Que a gente vai usar em teorias matemáticas em geral. Por exemplo, uma definição. Aqui tem um exemplo de uma definição. Um exemplo, tá? Vamos lá. Um número A em um conjunto U é chamado elemento mínimo de U se A é menor ou igual a X para qualquer X em U. Não faz sentido para você que um número seja chamado de elemento mínimo se ele é menor ou igual a qualquer elemento do conjunto? Bom, aí está dito, está escrito claramente o que é o elemento mínimo de um conjunto U. Então, quando o A é o elemento mínimo, quando o A é menor ou igual a X. Então, tá vendo? É um enunciado, é um texto, é uma frase que é usada para definir o conceito de elemento mínimo. Agora, por exemplo, aqui temos um axioma famoso chamado axioma da boa ordem. Todo conjunto não vazio dentro dos naturais, lembra que os naturais são o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Qualquer conjunto que eu tomar aí dentro
que eu tenha certeza que não é vazio, ou seja, tem alguém lá dentro, ele com certeza admite elemento mínimo. Isso não vale no conjunto dos reais, por exemplo, tá? Mas vale no conjunto dos naturais. Todo conjunto não vazio dentro dos números naturais admite um elemento mínimo. Só que eu não consigo provar, por mais óbvio que talvez pareça essa frase, eu não consigo prová-la. Então eu assumo ela como verdadeira e chamo de axioma, poderia também ter chamado de postulado. Axioma da boa ordem é um nome famoso para essa frase em particular. Por sua vez, proposição ou teorema, tanto faz, é alguma coisa que precisa ser demonstrada. Então aí tem um exemplo de uma proposição ou teorema. Pega, por exemplo, um elemento A no conjunto U. Caso A seja menor do que B para qualquer B em U diferente de A, ou seja, o B não é igual a A, então a gente garante que o A é elemento mínimo de U. Vejam, é um fato que precisa ser demonstrado. É um fato que precisa ser demonstrado. Vejam que acima eu defini o que é elemento mínimo. O axioma que eu fiz é para dizer que no conjunto não vazio dentro dos naturais sempre existe um elemento mínimo. E a proposição, ou teorema neste caso, me dá uma frase, olha só, uma hipótese. Quando A, se A for menor do que B, para qualquer B que não for o A dentro do U, então o A se chama elemento mínimo do U. Ok? E como é que faz para demonstrar? Como é que faz para demonstrar? Olha, o que significa essa história de demonstrar que um fato é verdade e outras coisas? Vamos fazer 3 definições aqui. A primeira é que de fato é uma demonstração. Uma demonstração é uma sequência lógica e consistente, quer dizer, não pode ser bagunçada, não pode ser enganadora, tem que fazer sentido lógico, uma sequência de afirmações verdadeiras que nós conhecemos da teoria, ou seja, que já foram provadas em outras proposições ou que foram assumidas como verdade através dos axiomas, e que comprovam um determinado resultado. Então, quer dizer, eu uso essa demonstração sempre que eu estiver falando sobre um teorema, uma proposição, um lema, um corolário, eu preciso demonstrar que tal resultado é verdadeiro, então eu faço uma demonstração, quer dizer, uma série de passos, usando fatos já estabelecidos, já provados, para provar esse novo fato. Daqui a pouco vemos com os exemplos. Às vezes eu vejo uma frase que eu sei que não é verdadeira, ou que eu quero justificar que ela não é verdadeira, quer dizer que ela é falsa. Quando a gente quer mostrar que uma determinada proposição não é verdadeira, eu não preciso demonstrar, não é isso. Ao contrário, basta que eu exiba um exemplo que deixe a frase falsa. Esse exemplo, ele geralmente é chamado na teoria de contra-exemplo. Então, quer dizer, eu sei alguma coisa que não é verdade, mas aí eu não preciso demonstrar que ela não é verdade. Para demonstrar, entre aspas, na verdade, que ela não é verdade, eu uso um exemplo chamado de contra-exemplo. E por fim, às vezes eu não sei, eu tenho uma frase que eu não sei se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Quer dizer, eu não sei se eu vou demonstrar ou se eu vou conseguir exibir um contra-exemplo. Às vezes a gente fica tentando e não consegue ainda. Mas eu posso estabelecer uma frase com essa afirmação e contar para alguém sobre o nome de conjectura. Conjectura é uma proposição que eu acredito que é verdadeira, mas eu ainda não consegui provar e nem mesmo consegui mostrar um contra-exemplo de que ela é falsa, mas eu estou acreditando que ela é verdadeira. Então, enquanto eu não conseguir demonstrar ou enquanto eu não conseguir exibir um contra-exemplo, eu a chamo de conjectura. Por exemplo, veja esta proposição. Para todo x, lembra do azinho de ponta cabeça? Para todo x nos naturais, x é maior do que menos 1. Essa proposição é verdadeira, não é? A gente sabe que os números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Então quer dizer que todos esses números são maiores do que o menos 1? Sim. A resposta de por que isso é verdade precisa ser dada por uma demonstração ou mesmo assumida como um axioma quando não for possível demonstrar. Note que tal proposição também pode ser enunciada na forma se então. Se x pertence aos naturais, então x é maior do que menos 1, tá vendo? A setinha de implicação, quer dizer, sempre que eu tiver x nos naturais, então x é maior do que menos 1. Quer dizer, eu assumo como hipótese x nos naturais e sempre que essa hipótese acontecer, então eu tenho a tese x maior do que menos 1. Tá certo?
essa frase eu não vou demonstrar, mas de duas uma, ou eu demonstro através de uma série de passos consistentes e lógicos, ou eu assumo como verdade por meio de um axioma. Olha para essa outra proposição. Para todo x nos naturais, x é maior ou igual a 5 e, lembra desse símbolo, que é o Vzinho de ponta cabeça, e x menor ou igual a 3. Espera um pouquinho, os números naturais, ou eles são maiores ou iguais a 5, aliás, eles são maiores ou iguais a 5 e menor ou igual a 3? X é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 3? Essa frase é falsa, não é? Na verdade, ali, me perdoem uma falhazinha, não era para ser o símbolo do e aí, era para ser o símbolo do ou. Então eu quis dizer o seguinte: para todos x dos naturais, x maior ou igual a 5, ou era para ter um vizinho para cima, ou x menor ou igual a 3, em todo caso essa frase também é falsa. Quer dizer, nós sabemos que os naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Bom, os 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. são maiores ou iguais a 5. Bom, tem x menor ou igual a 3? Tem. Tenho 3, tenho 2 e tenho 1. Mas tem alguém que fica fora? Tem o 4. Então, um contra-exemplo para esta proposição, quer dizer, ela é falsa. Se ela é falsa, eu não consigo demonstrar. E se eu não consigo demonstrar, então eu preciso exibir um contra-exemplo de que ela, de fato, não acontece. O contra-exemplo é o 4, porque o 4 é um número natural, não é maior ou igual a 5, não é menor ou igual a 3, então é ele que, por exemplo, faz a frase ser falsa. Então verifique no item A eu precisaria demonstrar, é um fato verdadeiro. No item B eu precisaria exibir, está aí exibido, um contra-exemplo de que ela não é verdadeira. Agora, olha para o exemplo C, na proposição. Todo número natural par maior que 2 pode ser escrito como soma de dois números primos. Por exemplo, o número 4, ele pode ser escrito como 2 mais 2. Lembra que 2 é um número primo? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ou seja, todos os números, podemos pensar aqui, naturais, que só são divisíveis, quando você faz aquela divisão com o resto, né, da resto zero, só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 2, ele só é divisível por 1 e por 2, não tem ninguém além do 2. O 6 eu posso escrever como 3 mais 3. O 3 é um número primo. Por que o 3 é um número primo? Porque ele só é divisível por 1 e por 3. Tem alguém aí no meio, que é o 2, só que o 2 não divide o 3. Quando eu faço o 3 dividido por 2, é um número quebrado. O 8 eu posso escrever como 3 mais 5. Número primo 3, número primo 5. Então eu escrevi o 8 como 3 mais 5. O 10, só mais esse. Dá para escrever como dois números primos? Dá para escrever, por exemplo, como 3 mais 7. Daria para escrever como 5 mais 5 também. Mas como 3 mais 7, o 7 é primo, só é divisível por 1 e por 7. O 3 também. Agora, essa proposição que está aí, então, parece que é verdadeira? Bom, essa proposição eu não estou conseguindo achar um contra-exemplo para ela. Ela parece que está sendo verdadeira. Porém, até hoje, desde 1742, ninguém conseguiu provar que essa frase é verdade. E ninguém conseguiu mostrar um contra-exemplo de que ela não é. Portanto, eu só consigo classificá-la como conjectura. Quer dizer, eu acredito que é verdade, mas eu não consigo nem mostrar que ela é, nem mostrar que ela não é verdadeira. Tá? Então, esse é um exemplo famoso, essa famosa conjectura de Goldbach. Tá? É um exemplo. Então, veja nesse slide, nós temos 3 exemplos. Um de uma proposição verdadeira, que precisaria ser demonstrada. Um de uma proposição falsa, que então para justificar que ela é falsa basta um contra-exemplo. E um item que eu não sei nem dizer se é verdadeiro ou falso, que é uma conjectura. Agora, vamos dar mais atenção às demonstrações. Como é que a gente faz para demonstrar que uma proposição, que pode ser também um lema, pode ser um corolário, pode ser um teorema, como é que eu faço para demonstrar que ela é verdadeira? Existem alguns métodos, vamos ver. O primeiro método que a gente vai falar é o método chamado demonstração exaustiva. Poderia dizer em outro contexto uma demonstração gulosa, um método guloso, quer dizer, quer analisar tudo que é possível.
Demonstração exaustiva consiste em verificar que a proposição é verdadeira para todos os casos possíveis. Quer dizer, eu quero testar para todo mundo e aí, bom, eu testei para todo mundo, vi que a frase é verdadeira, então não tem quem discuta comigo, não é mesmo? Por exemplo, todo número natural entre 1 e 20 múltiplo de 4 é par. Todo número natural entre 1 e 20. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que seja múltiplo de par. Múltiplo de par quer dizer o seguinte, são aqueles números que podem ser escritos como 4 vezes alguém. Por exemplo, o 4 é 4 vezes 1, o 8 é 4 vezes 2, o 12 é 4 vezes 3, o 16 4 vezes 4 e o 20 4 vezes 5. São os únicos 5 números múltiplos de 4 pares. Eu fiz aí, para vocês darem uma olhada, como é que eu poderia usar a simbologia lógica. Como é que eu poderia usar a simbologia lógica para entender isso aí? Olha só, para todo x no conjunto 1, 2, 3 até 20, olha a setinha de implicação ali do centão, que está escrito do lado da hipótese, existe k natural, vírgula, tal que, né? X é igual a 4 vezes k. O que significa isso? Bom, eu estou falando que se o número é múltiplo de 4, né? 4 vezes alguém. Agora vamos olhar do outro lado da setinha. O que é o então? Existe n tal que x é igual a 2n. Quer dizer, x é par, porque ser par significa ser 2 vezes alguém. O 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, todo mundo é 2 vezes alguém. Certo? Então essa é uma forma de escrever usando os argumentos da lógica que nós vimos nas últimas aulas. Mas vamos demonstrar. E essa eu vou usar uma demonstração exaustiva, quer dizer, eu vou testar todos os casos possíveis. Então, para fazer todos os casos possíveis, o que eu preciso primeiro é enumerar todos os múltiplos de 4 entre 1 e 20. Quais são? O 4, o 8, o 12, o 16 e o 20. Veja, o 4 é 4 vezes 1, o 8 é 4 vezes 2, o 12 é 4 vezes 3, o 16 4 vezes 4 e o 20, 4 vezes 5. Não tem mais nenhum outro número que é múltiplo de 4 neste intervalo que eu falei. Agora, veja que o 4 ele é 2 vezes 2, o 8 é 2 vezes 4, o 12 é 2 vezes 6, o 16 é 2 vezes 8 e o 20 é 2 vezes 10. Quer dizer, todos esses números que eu enumerei, que são os múltiplos de 4, são pares. Portanto, a gente pode ver que todos os múltiplos de 4 nesse intervalo de 1 a 20, eles são escritos como 2 vezes alguém, ou seja, são pares. Pronto, demonstrado. Vejam que tem um quadradinho branco do lado, que é meio que um símbolo que nós usamos só para separar e dizer assim, olha, a demonstração acabou, acaba aqui a demonstração. Tá? Então esse quadradinho branco que está aí significa que a demonstração acabou. Então vocês viram um exemplo de demonstração exaustiva? Quer dizer, eu peguei todos os casos possíveis, todos os números que eram múltiplos de 4 entre 1 e 20 e mostrei que eles são 2 vezes alguém, que eles são pares. Então fiz para todos. Essa é uma demonstração exaustiva. Claro, para que isso possa ser feito, o conjunto de elementos que satisfaz a hipótese tem que ser finito, né? Senão não dá para fazer isso. E aí a gente precisa de outras demonstrações, como por exemplo a demonstração direta. O que é demonstração direta? Geralmente eu quero demonstrar uma frase do tipo se P então que, ou seja, P implica que. Então aí eu assumo, faço de conta que a hipótese acontece e vou buscar um argumento para comprovar que a tese também é. A gente usa aí a lei do modus ponens. Volta nas aulas anteriores para você ver o que é a lei dos modus ponens. Quer dizer, P implica que vale, P vale e aí eu concluo que é verdadeiro. Dá um exemplo. Olha só, olha a sutil diferença por exemplo anterior. Todo número natural múltiplo de 4 é par. Vejam que eu não disse aí que eu quero os números naturais que estão entre 1 e 20. Eu pedi todos os naturais. E aí não dá para usar a demonstração exaustiva, porque eu não consigo enumerar todos. Eu consigo começar a fazer a lista. Os naturais múltiplos de 4 quais são? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. De 4 em 4 eu vou conseguindo múltiplos de 4. Mas eu não acabo com essa lista, então eu não vou conseguir demonstrar para todos que ele é par. Então eu preciso de um outro argumento. De novo, veja que simbolicamente é a mesma coisa. Eu quero mostrar que para todo x vale a implicação que se existe k tal que x é igual a 4k, então existe um n tal que x é igual a 2n. Quer dizer, se x é múltiplo de 4, então x é múltiplo de 2. Vamos demonstrar, só que agora usando demonstração direta. Como é que faz isso? Eu assumo que a minha hipótese, qual é a minha hipótese? Que eu tenho um número natural múltiplo de 4.
Então eu assumo que essa hipótese é verdadeira. Veja só, estou dizendo uma frase e estou assumindo que ela é verdadeira. Seja x número natural múltiplo de 4. O que isso significa? Significa que existe um outro número natural k, tal que x é 4 vezes k. Essa é a definição de múltiplo de 4. Ora, o 4 não é 2 vezes 2? Então quer dizer que o x, que a gente escreveu como 4k acima, na verdade ele é 2 vezes 2k. Ué, então quer dizer que ele é 2 vezes alguém. Quem é esse alguém? O 2k. Vejam, se eu chamar o n de 2k, então o x, que era 4k, na verdade ele é 2 vezes 2k, quer dizer, ele é 2n. Certo? Ué, então o número que era múltiplo de 4 eu escrevi como múltiplo de 2. Existe um natural, o 2k, tal que x é igual a 2n. Ué, então, portanto, o x é par. Portanto, conclusão, a gente assumiu que a hipótese era verdadeira, ou seja, que eu tinha um número natural múltiplo de 4, e provei que, na verdade, este múltiplo de 4 também é múltiplo de 2, ou seja, é par. Então, a conclusão, todo número natural múltiplo de 4 é par, e aí acabou a demonstração. Viram a diferença da demonstração direta para a demonstração exaustiva? Exaustiva eu precisei testar para todos, e nem sempre isso é possível. Nesse caso aí, do exemplo 3, não dá. Então, a demonstração direta, a gente precisou assumir um fato. O que é ser múltiplo de 4? Significa ser escrito com 4 vezes alguém. E aí mostra que ele é 2 vezes alguém. Outra demonstração, outro tipo de demonstração bastante útil, a demonstração por contrarrecíproca. Nesse caso, a gente vai usar a contrarrecíproca, quer dizer, para mostrar que P implica Q, eu vou fazer aquilo que a gente chamava de contrarrecíproca, quer dizer, eu assumo que Q não vale e mostro que o P não vale, ou seja, assumo que a tese não é válida e eu chego à conclusão que, na verdade, a hipótese não é válida. Lembra? Nós falávamos sobre isso. Por exemplo, exemplo 4. Se o quadrado de um número inteiro n é ímpar, então n é ímpar. Alguém deve estar pensando comigo. Significa isso. Número inteiro é do 1 para frente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o zero. Se o quadrado de um número inteiro n é ímpar, então quer dizer que o próprio n é ímpar. Uai, como assim? Vamos olhar para cá e fazer um exemplo. Olha. Por exemplo, 2 ao quadrado é 4. Não entra no nosso caso, né? Porque a gente está falando do quadrado. O quadrado é o número ao quadrado. O quadrado é 4, não é ímpar. Então não é esse caso que eu estou interessado. Mas vejam só. O 9. O 9 é quadrado de alguém? Ele é alguém ao quadrado? Sim, ele é o 3 ao quadrado. Vejam, esse não é um número ímpar. O 9 não é um número ímpar. Quer dizer que o número que foi elevado ao quadrado para dar ele é ímpar também? Parece que sim, né? Outro número, 25. 25 é ímpar, não é? Será que ele é quadrado de alguém ímpar? Sim, ele é quadrado do 5. O 5 é ímpar. Então, vejam esse exemplo 4. Nós temos que demonstrar esse fato. Demonstrar que se o quadrado de um número inteiro n é ímpar, então n também é. Como assim? Simbolicamente, para qualquer número natural, olha a hipótese aí. Que significa o quadrado de um número n ser ímpar? Pessoal, o número ser ímpar significa que ele não é par. Ou seja, significa que ele não é 2 vezes alguém. Ou melhor, significa que ele é 2 vezes alguém mais 1. Então vejam aí, existe k em n, k nos naturais, tal que n ao quadrado, essa não é a hipótese, que o quadrado é ímpar. N ao quadrado, o quadrado é ímpar. Mas o que significa? Como é que eu escrevo é ímpar? Eu escrevo é igual a 2k mais 1. Tá? Isso implica, é a tese, que existe um n natural, tal que o n é 2n mais 1. Quer dizer, não era para provar que o n, não o n ao quadrado, mas o n em si, sozinho é ímpar. Quer dizer, ele é da forma 2 vezes alguém mais 1. Tá aí. Veja que o k e o n não precisam ser a mesma coisa. Só o n é o mesmo, né? Então, dado um número natural, se o quadrado dele é ímpar, então ele mesmo é ímpar. Vamos demonstrar, só que vamos demonstrar agora por contrarrecíproca. O que é isso?
eu assumo que a tese não é válida, ou seja, eu assumo que o n não é ímpar. Mas se o n não é ímpar, significa que ele é par. Mas se ele é par, então ele é escrito da forma 2k. n é igual a 2k para algum k inteiro. Tá certo? Agora vamos elevar ao quadrado dos dois lados? N igual a 2k, vamos elevar ao quadrado dos dois lados? N ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, mas quando eu tenho um produto ao quadrado, eu faço o quadrado em cada um dos termos. Então 2 ao quadrado, 4, k ao quadrado. Acontece que o 4, ele é 2 vezes 2. Então eu posso escrever 4k quadrado como 2 vezes 2k quadrado. Portanto, n ao quadrado ele é 2 vezes alguém. Quem é esse alguém? 2k quadrado. Logo, n quadrado é par. Ué, quadrado é par. Ou seja, o quadrado de n, se é par, não é ímpar, né? Vocês entenderam a brincadeira? Eu assumi que o n não era ímpar e eu cheguei à conclusão que o n ao quadrado também não é. Pronto, demonstrado. Certo? Eu assumi que a contra-recíproca, aliás, eu assumi que a tese é falsa, eu assumi a negação da tese, ou seja, negar a tese. Negar que n é ímpar significa assumir que o n é par. E cheguei à conclusão de que o n ao quadrado também não é ímpar. Portanto, eu concluí o contrário. Quer dizer, se n é ímpar, se n ao quadrado é ímpar, então n também é. Tá certo? Então essa é a demonstração por contra-recíproca. Eu faço o contrário. Eu assumo que a tese não é verdade e provo que a hipótese também não era. Tá bom? Bom, seguimos com uma observação. A gente está vendo alguns tipos de demonstração, ou melhor, de proposições do tipo P implica Q. Quer dizer, se P acontece, então Q acontece. A volta Q implica P, a gente chama de recíproca de P implica Q. O contrário, a gente sabe que se P implica Q, nós já discutimos bastante isso em aulas presenciais, de que se P implica Q, não é necessariamente verdade que vale a recíproca, ou seja, que a volta vale. Nós discutimos isso algumas vezes. Por exemplo, a gente sabe que é verdade a frase que se x é maior do que 3, então x é maior do que 2. Não é verdade? Por exemplo, essa aí, 3,1. 3,1 é maior do que 3. Logo, é maior do que 2. Não é isso? Então, a implicação x maior do que 3 implica x maior do que 2. Eu dei um exemplo, mas a gente sabe que é verdade, que 3 é maior do que 2. Então, se x é maior do que 3 e 3 é maior do que 2, então x é maior do que 2. Sim, nós sabemos disso. Por outro lado, não vale a volta. X maior do que 2 não implica x maior do que 3. Ah, por quê? 2,5. 2,5 é maior do que 2, mas não é maior do que 3. Então não vale a volta, ou seja, não vale a recíproca. Então a proposição x maior do que 3 implica x maior do que 2, é uma proposição verdadeira, mas a recíproca dela não é verdadeira. E o C e somente C? Bom, o C e somente C é quando vale a ida e a volta. Ou seja, vale o P implica Q e vale o Q implica P. Vale as duas, vale a bicondicional. Tá? Então vale P, C e somente C, Q, quando P implica Q e Q implica P. Vale a ida e a volta, a gente fala no jargão popular. Bom, então tem que demonstrar as duas. Quando for um problema de C e somente C, tem que demonstrar a ida e a volta. A primeira e a sua recíproca. Bom, tem um quarto tipo de demonstrações muito útil quando a gente fala de matemática, que é a demonstração por absurdo. Vamos lá. Demonstração por absurdo é muito, muito importante. Ela é o seguinte. Quando você quer demonstrar uma implicação, P implica Q, você assume que vale P, assume que a tese não vale, ou seja, você assume que a hipótese vale, assume que a tese não vale e chega em lugar nenhum. Como assim em lugar nenhum? Chega a alguma coisa falsa, alguma coisa que você sabe que é falsa. Ou seja, a gente assume que a hipótese é verdadeira, assume que a tese não é. Então, se P vale e P não vale, eu chego à conclusão de que... eu chego a alguma coisa que não faz sentido, alguma coisa que eu já sei de outros carnavais que é falsa. Certo? E aí a gente está demonstrando também a proposição P implica Q desse jeito.
Por exemplo, vou fazer uma demonstração muito clássica, que é essa daí que está escrita. Raiz de 2 é irracional. Pessoal, o que é um número racional? Um número x, ele é racional, ou seja, pertence ao conjunto Q, né, dos racionais. Um x ele é racional se ele pode ser escrito como um número sobre outro. Só que números são esses? O A e o B são números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Os negativos, menos 1, menos 2, o zero. O B não pode ser zero. Mas pode ser qualquer número positivo ou negativo. Então, sempre que eu conseguir escrever um número com uma fração de dois números inteiros, eu falo que é um número irracional. Irracional. Por exemplo, 2 terços. Por exemplo, menos 4 quintos. Por exemplo, 3 sobre 1, que é o 3. Próprio 3, né? 3 sobre 1. São exemplos de números racionais. Eu escrevo como algum número sobre outro. Claro que todos os números inteiros são racionais. Agora, você conhece algum número que não pode ser escrito dessa forma? Nesse slide, temos um exemplo de um número que não pode ser escrito dessa forma. Raiz de 2. Então, é uma afirmação que raiz de 2 é racional. Mas, claro, para isso ser uma proposição, um teorema, seja lá como for, para eu demonstrar, eu preciso demonstrar esse fato. Não dá para fazer por demonstração exaustiva. Por demonstração direta, dificilmente você vai conseguir. Por demonstração por contra-recíproca, mais ou menos. Mas a demonstração clássica para esse fato é a demonstração por absurdo. Olha só que legal. O que é demonstração por absurdo? Você assume... Qual que é a hipótese nesse caso? A gente pode pensar assim, pode pensar que essa frase raiz de 2 é irracional, a gente pode pensar assim: se x é igual a raiz de 2, então x é irracional. Quer dizer, o raiz de 2, a gente está assumindo que o x vale raiz de 2, né? E estamos assumindo que a tese, qual é a tese? Raiz de 2 é irracional, quer dizer, o x é irracional, raiz de 2 é irracional. Estamos assumindo que esta tese não é válida, certo? Estamos assumindo que o raiz de 2 não é irracional. O que significa isso? Significa que ele é racional. Significa que ele pode ser escrito como P sobre Q. Eu chamei de A sobre B aqui na lousa, mas como P sobre Q, por exemplo, em que o P e o Q podemos assumir como números inteiros, na verdade naturais. Certo? Então suponha que o raiz de 2 ele é um P sobre Q. E mais, suponha que essa seja uma fração irredutível, quer dizer, não dá para dividir em cima e embaixo por outro número que não seja 1 e menos 1, de modo que a gente deixe essa fração mais simples. Por exemplo, olha para essa fração aqui, 3 nonos. 3 nonos é uma fração, mas ela não é irredutível, porque eu consigo dividir por 3 em cima e embaixo, e aí ela fica assim, 1 terço. A fração 1 terço é irredutível, porque não tem outro número natural que divide em cima e embaixo que faça a fração ficar menor do que essa, mais simples do que essa. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Estamos assumindo que o raiz de 2 é uma fração irredutível. Aí vejam, raiz de 2 é igual a P sobre Q. Essa é uma divisão, tá, pessoal? Uma fração. P com a barrinha Q. Aí, como o Q está embaixo, está no denominador, eu posso passar ele multiplicando o raiz de 2. Eu posso passar ele multiplicando o raiz de 2. Então fica P igual a raiz de 2 vezes Q. Se você elevar ao quadrado dos dois lados, fica P ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2 vezes Q ao quadrado. Então temos aí, ó, P quadrado igual a 2Q quadrado. Uai. Se o P ao quadrado é 2 vezes alguém, significa que ele é par. Quando o quadrado de um número é par, significa que o número é par. Tá aí também outro exercício que você pode tentar fazer sozinho. Se o quadrado de um número é par, será que o número é par? Eu estou usando esse fato, mas você pode demonstrar ele à parte. Então quer dizer que o número P é par? Se ele é par, o que significa isso? Significa que ele é 2 vezes alguém. Vamos chamar de K esse alguém. Então, estamos supondo que o P é 2K e que o K é o número natural. Bom. Então, olha só. Olha para essa frase devagarzinho. A gente não tinha visto que o P quadrado é igual a 2Q quadrado? Mas nós não vimos que o P é par, ou seja, 2 vezes K? Então, substitui P por 2K. Olha o segundo passo aí. 2K ao quadrado igual a 2Q quadrado. Agora expande 2K ao quadrado. Fica como? Olha aí para a sequência da setinha.
4k² é igual a 2q². Uai, mas não dá para dividir dos dois lados por 2? Aí como é que fica? Fica q² igual a 2k². Ora. Q² é 2 vezes alguém, logo q é par também, né? Se o q² é par, então q também é par. Então pensa comigo, o que nós concluímos nessas linhas todas? Que o p é par e que o q também é par. Absurdo! Absurdo, olha que frase bonita. Absurdo, coisa errada. Por quê? Porque se o p é par e o q é par, eu poderia dividir em cima e embaixo por 2. Uai, se eu podia dividir em cima e embaixo por 2, deixaria a fração mais simples, né? Então quer dizer que a fração do começo seria redutível e não irredutível. Então nós assumimos que a fração ela é irredutível, fizemos uma construção e chegamos no contrário disso. Chegamos num absurdo. Chegamos que P sobre Q não é irredutível. Ora. Então como é que eu comecei? Por que deu esse problema todo? Porque eu assumi que o raiz de 2 era racional. Mas então ele não é. Então ele é irracional. Está demonstrado. Vejam, foi uma demonstração por absurdo. Eu assumi o fato que eu não queria. Ou seja, eu queria provar que o raiz de 2 é racional. Eu assumi que ele era racional. Assumi que ele era escrito como P sobre Q. E fiz umas construções e mostrei que... Bom, mais do que só assumir como P sobre Q, mas assumi que era irredutível. Porque sempre uma fração pode ser transformada numa versão irredutível. E aí eu cheguei a uma conclusão de que tinha assumido um fato falso. O raiz de 2 não era uma fração. Certo? Então, aí está um exemplo de demonstração por absurdo. Vejam, então recapitulando o que nós fizemos aqui, nós mostramos até agora como é que tem de termos uma teoria matemática. Definição, proposição, teorema, lema, corolário, vai aparecer outras coisas, exemplos, enfim. Mas como é que eu demonstro que uma proposição, um teorema, um lema ou um corolário são verdadeiros? Eu mostrei para vocês 4 técnicas. Exaustiva, testa para todo mundo. Demonstração direta, assume que a hipótese é verdadeira e mostra por A mais B que a tese é verdadeira. Demonstração por contra recíproca, assume que a tese não vale e mostra que a hipótese não era válida. E por último, demonstração por absurdo, assume que a tese não é válida, assume que a hipótese é sim, e junta essas duas e caminha para o final e mostra, e chega em alguma coisa que não é verdade, chega em alguma coisa que você já sabe que não é verdade, ou seja, chega num absurdo, certo? Quaisquer tipo dessas demonstrações que vocês usem para demonstrar um fato, acaba nos ajudando, acaba demonstrando que uma proposição, teorema, lema ou corolário são verdadeiros. Agora, vamos seguir nessa linha sobre demonstrações matemáticas, porque tem um tipo também de demonstração, além desses 4 tipos que nós acabamos de falar, tem uma outra técnica bastante útil para demonstrar alguns fatos em matemática. Fatos em que nós verificamos que alguma coisa está acontecendo, uma atrás da outra, mas para demonstrar esse fato, eu uso o anterior, para falar, olha, vai acontecer isso para sempre. Como assim? A gente vai falar sobre indução finita. Então, olha só. Vamos direto para o enunciado. O que é o princípio de indução finita? É um procedimento para demonstrar alguma coisa também. Agora, demonstrar o quê? Demonstrar que uma sentença aberta se transforma em uma proposição verdadeira. Lembra o que é uma sentença aberta? Sentença aberta é uma frase que modifica-se sempre que eu mudo o termo. Lembra que nós estamos falando, n maior do que 2. Essa frase é verdadeira ou falsa? Depende quem é o n. Se eu falar para você assim, para todo n maior do que 2, essa frase é falsa. Uai, o 1 não é maior do que 2, não é? Agora, se eu falar para você, existe n, agora vira uma proposição verdadeira. O 3 é maior do que 2. Mas veja, eu precisei colocar um quantificador para dizer se essa frase é verdadeira ou é falsa. Bom, portanto, uma sentença aberta depende
do N. Agora, proposição é algo que não depende do N. Aí eu posso colocar um quantificador para transformar uma sentença aberta em uma proposição. Bom, agora eu quero mostrar que uma sentença aberta ela é verdadeira para todo N. Qualquer uma. Mostrar que para todo N, não precisa ser para, quando eu falo todo N, aqui é todo N nos naturais, mas pode ser, não precisa ser do 1, pode começar do 0, pode começar do 3, mas a partir do momento que começou, para todos os naturais vai valer. Daqui a pouco os exemplos vão deixar a coisa mais clara, eu espero. Olha só, vamos lá para a definição. Então pega uma sentença aberta em N. O que significa? Significa que o N, o número N minúsculo, está variando nos naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, etc. Suponha que a primeira sentença aberta, o primeiro número ao ser aplicado naquela sentença aberta faz com que ela seja verdadeira. Eu troquei o N por 1, mas podia ser por 3, por 5, porque a primeira vez que eu uso aquela sentença ela é verdadeira. Segundo, eu assumo como hipótese fixo que a sentença é verdadeira para um determinado K natural qualquer. Então chama de K mesmo. É letra, como se fosse qualquer um. Assumo que P de K é verdadeira. E mostro que o próximo, ou seja, a proposição no K mais 1 é verdadeira. E aí o que eu posso concluir? Posso concluir que ela é verdade sempre. Portanto, olha o que faz o princípio de indução finita. Ele demonstra que uma sentença aberta ela é uma proposição verdadeira para todo N natural, ou a partir de um certo ponto. Como que faz isso? Tem 3 passos. O primeiro é mostrar que o primeiro número aplicado é verdadeiro. P de 1, por exemplo, é verdadeiro. O segundo passo é assumir, eu escrevo mesmo, hipótese de indução, 2 pontos, P de K é verdadeiro, tal coisa é verdadeira. Assumo, não vou demonstrar, vou assumir. Mas o que eu vou mostrar? O passo 3. Vou mostrar que quando eu substituir K por K mais 1, a frase vai ser verdadeira. Mas como é que eu vou usar isso? Eu vou usar o passo 2 para ajudar a mostrar o passo 3. Certo? E aí eu posso concluir que a frase vai ser verdadeira sempre, para qualquer número natural a partir do 1. Por exemplo, olha que legal. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até N. Essa soma, não sei se você já viu na escola, quando você estudou progressão aritmética, PA, mas você deve ter visto em algum momento, talvez, que quando você soma de 1 até N, isso pode ser dado por uma fórmula, pela fórmula N vezes N mais 1 sobre 2. Como é que a gente faz para demonstrar isso? Como é que faz? Alguém vai falar assim para mim. Vamos fazer aqui um teste, vamos olhar para cá. Posso pensar assim, 1 mais 2. Será que vale aquela fórmula? Qual que é a fórmula? N vezes N mais 1 sobre 2, né? Será que vale ela? Então, pera um pouquinho. Quantos termos eu tenho aqui? Tenho 2. Então, será que isso é 2 vezes 2 mais 1 sobre 2? 2 vezes 3 dividido por 2 dá 3. Olha, bateu. E 1 mais 2 mais 3? Será que é assim também? Agora eu tenho 3 no lugar do N, né? Será que é 3 vezes 3 mais 1 no lugar dividido por 2? 3 vezes 4, 12 dividido por 2, 6. 1 mais 2 mais 3 é 6. Opa, bateu de novo. E 1 mais 2 mais 3 mais 4? Agora eu tenho 4 termos, então eu troco N por 4. 4 vezes 4 mais 1 sobre 2. Então é 4 vezes 5, 20 dividido por 2, 10. 1 mais 2 é 3, com 3, 6, com 4, 10. Opa, tá valendo. E aí eu chego aqui no meu argumento de preguiça e falo assim, então vale para sempre. Se valeu aqui, então vale para sempre. Toma cuidado com isso. Não é porque eu fiz os primeiros testes que vai valer sempre. É para isso, é para ajudar a demonstrar coisas que eu acho que vai acontecer sempre, que a gente usa a indução. Como é que faz para usar a indução finita? O PIF, o princípio de indução finita, são 3 passos, lembra? Qual é o primeiro passo? Primeiro, antes disso, observa que qual é a sentença aberta que nós temos? É aquela frase que está em cima com igualdade. 1 mais 2 mais 3 até N é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Essa é a sentença aberta. Eu quero mostrar que a proposição para todo N natural é verdadeira. Então eu assumo só a sentença e tenho que mostrar o caso 1 primeiro. O que é o caso 1? Eu pego N igual a 1 e aí quando eu trocar o N por 1, o que fica? Fica
ficar 1 até quando? Se o n for 1, vou somar 1 até quando? 1 mais 2 mais 3? Não. Vou começar do 1 e parou. Né? E aí, ao trocar o n por 1 do outro lado, fica 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. 1 vezes 1 mais 1 é 2, dividido por 2 dá 1. Opa, valeu, né? Então quer dizer que a proposição no n igual a 1 ela é verdadeira. E agora qual é o próximo passo? O próximo passo é assumir como hipótese, não vou demonstrar, vou assumir como verdadeira a proposição que de 1 até, somando de 1 até k, eu tenho a igualdade de k vezes k mais 1 sobre 2. Quer dizer, eu estou trocando n por k, é isso. Eu estou assumindo que ela é verdadeira, tá bom? Agora eu vou mostrar que essa mesma frase, até o k mais 1 ela é verdadeira. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou somar do 1 até o k mais 1. Então, veja a primeira, acompanha com calma isso daí enquanto eu vou falando. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 até k. Eu parei no k? Não, somei mais o k mais 1. Estou somando até o k mais 1. Mas observa que 1 mais 2 mais até k só é o que nós tínhamos acima, como hipótese de indução. Isso eu posso usar. Eu vou trocar 1 mais 2 até k por k vezes k mais 1 sobre 2. Certo? Então veja só, a segunda igualdade substitui 1 mais 2 mais 3 pontinhos mais k por k vezes k mais 1 sobre 2. Aí o k mais 1 que está à direita continua lá, veja só. Agora por fim, k vezes k mais 1 sobre 2 mais k mais 1, isso aí é uma soma de frações. Se você lembra, né? Tem que lembrar, né? Senão tem que voltar atrás para estudar um pouquinho. Se você somar duas frações assim, k vezes k mais 1 sobre 2 mais k mais 1, vai dar exatamente k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2. Ora. Espera um pouquinho. Eu não tinha que mostrar que ao substituir o n por k mais 1, o último, o que tinha que dar? Tinha que dar n vezes n mais 1 sobre 2. Só que o meu n aqui é o quê? Eu escrevi na linha de baixo que é melhor. O que é o n aqui para mim? É o k mais 1. Então isso aqui fica k mais 1 vezes k mais 1 mais 1. Ah, mas k mais 1 mais 1 é k mais 2, exatamente o que está escrito aí. Portanto, eu provei que somando de 1 até k mais 1 é k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2. Exatamente o que a gente queria ter. Certo? Portanto, a gente conclui que o P de k mais 1 é verdadeiro. Quer dizer, os termos eu sei que estão um pouco ainda confusos, mas veja só o resumo dos passos. No primeiro passo, no izinho lá em cima, eu assumi que quando n é igual a 1, a frase é verdadeira. Assumi não, provei que a frase, quando eu trocar o n por 1, é verdadeira, não é? Troca o n por 1, quer dizer, eu estou somando de 1 até ele mesmo, acabou. É só 1, né? Aí isso é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2? É, pronto. Passo 2, não tem que demonstrar nada. Eu troco n por k. Eu troco n por k e escrevo a frase. Ponto. Aí sempre que eu precisar usar dela agora, eu posso usar. Ponto. Então de 1 até k é k vezes k mais 1 sobre 2. E agora eu vou trocar o n por k mais 1. Quer dizer, eu estou somando de 1 até k mais 1. Só que veja, somar até k é o que está escrito ali em cima como HI, como hipótese de indução. O somando até k é a fórmula, é k vezes k mais 1 sobre 2. Então ficou k vezes k mais 1 sobre 2, mais o último termo, que é k mais 1. E aí se você fizer uma continha envolvendo fração, você vai perceber que de fato isso é k mais 1 vezes k mais 1 mais 1 sobre 2. Portanto, provamos o fato. Quando a gente faz esses três passos, ou seja, caso 1, assume para k e mostra para k mais 1, a gente pode concluir que a frase é verdadeira para todo mundo a partir do primeiro passo que você fez, ou seja, a partir do 1. No caso, então, quer dizer que a frase 1 mais 2 mais 3 mais até n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2 para qualquer natural. Entendeu a ideia? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos mostrar que 2 elevado a n é maior do que n para qualquer número natural. Apesar de eu ter feito nos slides, e daqui a pouco você pode conferir isso nos slides, só para tentar ser um pouco mais didático, eu vou tentar fazer na lousa, para você acompanhar. Vejam, qual que é a frase que eu quero demonstrar? Qual que é o P de n, o Pn que eu tenho? É a frase 2 elevado a n é maior que n. Quer dizer, eu quero mostrar que qualquer potência de 2, aliás, a potência de 2 número natural é maior do que esse número natural. Pensa, 2 ao cubo é maior que 3? 2 ao cubo é 8, é maior que 3. 2 ao quadrado é maior que 2? É.
2 elevado a 1 é maior do que 1? É. 2 elevado a 4, 16 é maior do que 4? É. Então não basta eu ficar olhando para os primeiros casos e falar, então vale para sempre. Não. Ah, mas está aumentando muito aqui, que ele está ficando pequenininho. Pouco esse argumento aqui. Eu tenho que demonstrar. Mas para demonstrar esse fato, o que eu faço? Nesse caso, pessoal, que é para mostrar nos naturais, mostrar um conjunto de passos nos números naturais, melhor é usar a demonstração por indução, o PIF, princípio de indução finita. Como é que eu uso o PIF? Primeiro, eu tenho que mostrar que o primeiro caso é válido. Não é para mostrar para todo natural? O primeiro natural é o 1. 2 elevado a 1 é 2. É maior do que 1? Quer dizer, trocando ele por 1 vale a frase? Sim, é verdade. Ok. Passo 2. O que a gente faz no passo 2? A gente troca o n por k e assume que isso é verdade, ou seja, eu chamo de hipótese de indução. Eu não vou provar nada aqui, eu estou assumindo, faz de conta que isso é verdade, faz de conta que eu sei que determinado passo é verdade. O que eu vou provar? O passo 3. O que eu quero mostrar? Vamos lá, eu vou escrever aqui, mas vou apagar. Eu quero mostrar que 2 elevado a k mais 1 é maior do que k mais 1. Se eu provar isso, acabou. Está demonstrado que para todo natural vale a frase. Vamos caminhar para isso, espera um pouquinho. 2 elevado a k mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a k vezes 2, não é? Lembra da regra da potência? Quando você tem os expoentes somando, você pode separá-los. Por quê? Porque é 2 elevado a k vezes 2 elevado a 1. Certo? Agora, ora. 2 elevado a k, eu sei que é maior do que k. Mas como é que você sabe que é maior do que k? Porque está aqui. Eu assumi como verdade. Então isso aqui eu posso, usando a hipótese de indução, mostrar já, está mostrado, está acima, estou assumindo como verdade que isso aqui é maior do que k. Maior do que k. Aí o 2 está aqui. Então quer dizer que isso aqui é igual a 2k. Só que eu troquei de ordem, então você pode enxergar melhor. Então quer dizer que 2 elevado a k mais 1 é maior do que 2k. Provou? Não, tem que mostrar que é maior do que k mais 1. Certo? Tudo bem? Então vai um pouquinho. 2k é k mais k. Certo? Quem é o k mesmo? O k é qualquer número maior do que 1. Ou melhor, maior ou igual a 1, é a partir do 1. Então quer dizer que este casinho é um número natural. Ele não é maior ou igual a 1. Então eu posso trocar ele por maior ou igual a 1. Então esse aqui fica maior ou igual a k mais 1. Eba! Chegou no final. Assumi. Bom, comecei com 2k mais 1 maior. Esse maior ou igual não quebra isso. Para mudar o volume do seu dispositivo, é maior. toque nas teclas de volume. A moça Você do Google também tá pode comigo. dizer aumentar o volume ou diminuir o volume. Dá licença, a moça do Google está falando comigo, como sempre acontece, não é mesmo? 2k mais 1 é maior do que k mais 1. É isso que nós fizemos, tá vendo? Começamos de 2 elevado a k mais 1, maior do que k mais 1. Acabamos assim. Viram? A gente mostrou o primeiro passo, assumiu esse para usar. Né? E aí começamos 2 elevado a k mais 1, tinha que mostrar que é maior do que k mais 1. Tá aqui mostrar, começamos o maior k mais 1. Certo? Aqui já tem um maior aqui, então toda a frase vai ser maior. A conclusão é que toda a frase vai ser maior, quer dizer, o que nós fizemos aqui? Nós chegamos à conclusão que 2 elevado a k mais 1 é maior do que k mais 1. Portanto, eu costumo usar 3 pontinhos, eu não, né? Várias pessoas costumam usar esses 3 pontinhos assim para dizer portanto. Portanto, 2 elevado a n é maior do que n quando para qualquer natural, porque a gente mostrou que a partir do 1 era verdade. Então, para qualquer número natural, essa frase é verdadeira. Tá? Você pode acompanhar depois nos slides, o passo a passo escrito nos slides, mas olha só, é o passo 1, 2 elevado a 1 maior do que 1, assume que 2 elevado a k é maior do que k e prova que 2 elevado a k mais 1 é maior do que k mais 1. Certo? Mais um exemplo. Prove, agora fazemos slides mesmo, prove que 2 mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 quadrado, mais etc, faltou um mais aí, mais 2 vezes 3 elevado a n igual a 3n mais 1, 3 elevado a mais 1 menos 1. Como é que faz? Vou fazer isso um pouco mais rápido.
Como é que faz? Vamos demonstrar por indução. Sempre que eu quero mostrar para todos os naturais de uma frase, eu mostro por indução. E aí, por indução, como é que é? Eu tenho que mostrar primeiro o primeiro passo, ou seja, para n igual a 1. Vamos lá. Para n igual a 1. Para n igual a 1 quer dizer, eu vou somar de 2 até 2 vezes 3 elevado a 1. Então tá aí o primeiro passo. 2 mais 2 vezes 3 elevado a 1. 2 mais 2 vezes 3 elevado a 1 é 8. E o 8 não é 3 elevado a 1 mais 1 menos 1? Não é substituir o lado direito, lá o n, lá em cima da sentença, por 1. 3 elevado a 1 mais 1 é 9, menos 1, 8. Opa, bateu. O lado esquerdo é 8, o lado direito é 8 também, então o primeiro passo vale. Qual é o segundo passo? Assume, não prova nada. Assume que a proposição é verdadeira trocando n por k. Só troquei de letra. Então tá aí, 2 mais 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 quadrado mais 2 vezes 3 elevado a k é igual a 3 elevado a k mais 1 menos 1. O que eu tenho que fazer agora? Mostrar que se eu somar até k mais 1, vai substituir o n por k mais 1. Então vamos lá, vamos por k mais 1. Então veja, 2 mais 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 quadrado mais até 2 vezes 3 elevado a k mais 2 vezes 3 elevado a k mais 1 igual. Veja, eu vou usar a hipótese de indução. Tudo que estava escrito até 2 vezes 3 elevado a k, posso trocar por 3 elevado a k mais 1, menos 1. Então tá aí. E ficou o último termo, 2 vezes 3 elevado a k mais 1. Agora, veja que está aparecendo 3 elevado a k mais 1 duas vezes aí. Então eu posso somar, olha, tem 3 elevado a k mais 1, com mais 2 vezes 3 elevado a k mais 1, então eu tenho 3. Tenho 3 vezes 3 elevado a k mais 1. Só que tem um menos 1 aí no caminho, né? Mas 3 vezes 3 elevado a k mais 1 é 3 elevado a k mais 2. Né? Porque você tem que somar os expoentes. O 1 lá de cima com k mais 1. Então ficou 3 elevado a k mais 2 menos 1. Mas 3 elevado a k mais 2 é 3 elevado a k mais 1 mais 1. Eu estou trocando n por k mais 1, não é? Não deu certinho trocando n por k mais 1. Portanto, eu mostrei o terceiro passo. Conclusão. A sentença do começo vale para qualquer n natural. Certo? Então tem sempre esses três mesmos passos para mostrar que uma determinada frase, geralmente matemática, é verdadeira para todo natural a partir de um certo ponto. Veja, eu podia ter mostrado isso a partir do n igual a 3, pegar o primeiro passo i lá, o primeiro i, n igual a 3, tá bom, então eu estaria mostrando todo mundo a partir do 3 era verdade. Por exemplo. Há um outro princípio de indução finita, que é chamado segundo princípio de indução finita, que a gente não vai usar aqui, mas acho que é bom você ter conhecimento. É parecido com o primeiro, então pega uma sentença aberta nos naturais, supõe que o P de 1 é verdadeiro, e ao invés de assumir que a sentença aberta é válida por determinado K, assume que ela é verdadeira para todo mundo antes do K. Ou seja, P de R é verdadeira para qualquer R menor do que K. Parte do 1, claro. E mostra que a própria P de K é verdadeira. Então veja que o 2 é a hipótese de indução ainda. Só que em vez de assumir que vale para um determinado K, eu estou assumindo que vale para todo mundo antes do K. E o terceiro passo é mostrar que quando eu trocar por K é verdadeira. Isso também mostra que a frase, que a sentença é verdadeira para todo N natural. Então também posso usar esse princípio. Não vamos usá-lo aqui por uma questão de tempo mesmo, de compactação do curso, mas é bom que você tenha conhecimento sobre ela. E para a gente fechar esta aula, vamos falar sobre sequência e recorrência. O que é uma sequência? A gente não falou de função ainda. Eu posso pensar a sequência como uma função, mas a gente não falou de função ainda, então vou tentar falar isso num linguajar um pouco ainda menos formal. Uma sequência essa é uma lista de números, uma lista de letras, uma lista de coisas que eu estou pondo em ordem, enumerando em ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro é uma sequência de coisas. O primeiro elemento da sequência eu vou denotar aqui por S1, o segundo por S2, está vendo o índicezinho embaixo, o número, o terceiro vai ser um S com 3 embaixo pendurado e assim por diante. Ou seja, em geral, se eu quiser qualquer termo lá da frente, eu denoto por S com Kzinho pendurado. Falo assim, olha, é o enésimo, o késimo termo, quer dizer, o 20º termo, como é que eu escrevo? É o S20. Ah, é o 50º termo, é o S50.
E aí, então, uma sequência geralmente a gente denota assim, né? S igual, abre parênteses e coloca lá o primeiro termo, vírgula, o segundo, vírgula, o terceiro, vírgula, e vai embora. Passa pelo caésimo, vai embora, eventualmente pode até ser infinita essa sequência. Na verdade, sequência, geralmente a gente usa esse termo imaginando que é algo infinito, que não para. Mas eu também posso usar o termo sequência para coisas que param. Por exemplo, S igual 1, 2, 3 é uma sequência. Não é? Qual é o primeiro termo? 1. Qual é o segundo termo? 2. Qual é o terceiro termo? 3. Qual é o késimo termo? Ou seja, qual for o K? K. Ah, nossa, mas o 50º termo? É 50. Quer dizer, o késimo termo é o K. Olha para essa sequência, essa é curiosa. 3 ponto. O ponto aqui para mim, pessoal, é como a gente faz no inglês. No inglês não tem vírgula. A gente fala assim, eu vou lá na padaria e compro 3,50 de pão. Eu coloco 3,50. No inglês, e também a gente usa muito em computação, a gente não usa vírgula, a gente usa ponto. 3,50. Então vamos lá, vamos olhar para essa sequência aí. 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415, etc. Vocês estão vendo que essa sequência ela não acaba, mas ela é formada por aproximações do número π. Então, se você pegar na sua calculadora e pedir para a tua calculadora te dar um número π, ela vai te dizer lá, é 3,14, 15, blá 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 blá. E aí eu fiz uma sequência pegando devagarzinho os números que apareciam, tá vendo? 3, 3,1, 3,14. E com isso eu estou me aproximando do π. Quer dizer, cada termo que eu ando a mais nessa sequência, eu estou mais próximo do π. Outro exemplo. Raiz de 2, menos raiz de 3, raiz de 4, menos raiz de 5, etc. Veja, qual é o primeiro termo? Raiz de 2. Segundo termo, menos raiz de 3. Terceiro termo, raiz de 4. Quarto termo, menos raiz de 5. Quem é o késimo termo? Seja qual for o K? Primeiro, você já percebeu que o késimo termo, se o primeiro termo tem uma raiz de 2, o segundo termo da raiz de 3, o terceiro termo da raiz de 4, então está aparecendo uma raiz de K menos 1. Está errado aí o que eu escrevi, tá, pessoal? É K, aliás, está certo. É K mais 1. É um termo a mais, porque o primeiro termo é 2, o segundo termo é 3, etc. Então é K mais 1. Então tem que aparecer essa raiz de K mais 1. Porém, vejam que o sinal está alternando. E como é que eu digo que o sinal está alternando? Eu uso isso aí, ó, esse menos 1 elevado a K mais 1. Veja só, se você trocar o K por 1, o que fica? S1. Menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 elevado a 2. Menos 1 ao quadrado. Sempre que eu estou elevando uma potência par, fica positivo, então fica mais. Raiz de 1 mais 1, raiz de 2. Agora olha o S2. S2 é menos 1 elevado a 2 mais 1, menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Aparece o menos. E o K mais 1? O K mais 1 fica 2 mais 1, então fica menos raiz de 3. Tá vendo? Com isso, a gente consegue enumerar todos os termos da sequência a partir dessa fórmula, que a gente chama de termo geral da sequência. Menos 1 elevado a K mais 1, raiz de K mais 1. Certo? Então, uma sequência, ela pode ser também, além de definida por um termo geral, ser definida por recorrência. Às vezes eu conheço os primeiros termos, conheço o primeiro termo e falo para você assim, olha, o segundo é o primeiro mais alguma coisa. O terceiro é o segundo vezes alguma coisa. Sabe, eu te dou uma informação que a partir do termo anterior você consegue o próximo. Então, uma sequência, ela é definida por recorrência se os primeiros, não precisa ser só o primeiro, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, sei lá, uma quantidade finita do começo são dados, e o késimo termo é definido em função dos anteriores. Quer dizer, eu conheço os primeiros e eu sei quais são os próximos. Olha que bagunça. Por exemplo, vamos fazer alguns exemplos. Sequência, dada pelos números 1, 2, 4, 8, 16. Você não consegue uma regra por recorrência? Você não consegue perceber que cada termo é o dobro do anterior? Por exemplo, 16 não é o dobro do anterior dele, que é o 8? Então eu posso definir por recorrência assim, olha, o S1, quem é? É 1. E quem é o termo SK? É 2 vezes o anterior, quer dizer, 2 vezes SK menos 1. Tá vendo? Essa é uma forma de definir por recorrência essa sequência. Agora, olha essa outra. 5 menos 8, 11 menos 14. O que está acontecendo? O primeiro termo é o 5. Já o terceiro, observa só o que está acontecendo. Eu estou somando 3 no número 5, mas só trocando o sinal. Vira 8. Olha para o 8, menos 8. Esquece o menos. Eu somo 3 a 8 dá 11, mas troco o sinal.
Eu somo 3 a 11, dá o próximo, dá 14, só que eu troco o sinal. Então como é que eu escrevo isso? Poxa, quem é o termo SK? É o anterior, só que sem o sinal, por isso que está em módulo aí, tá vendo? O módulo do SK menos 1, somado com 3, mas é só isso? Não, eu alterno o sinal, é menos 1 elevado a K menos 1, quer dizer, se o K for 1, é menos 1 elevado a 1 menos 1, quer dizer, menos 1 elevado a 0 é positivo. O S2 é menos 1 elevado a 2 menos 1, é menos 1 elevado a 1, é menos 1, quer dizer, aparece o menos. Então vejam, SK igual a essa fórmula aí, é a fórmula que define por recorrência a sequência. Por exemplo, está escrito aí o menos 14. Qual que é o próximo termo? Se você entendeu intuitivamente a regra, você sabe que vai ter que dar o 17 com sinal positivo. Vamos ver? O próximo é o S5. É menos 1 elevado a 5 mais 1. Não é isso? 5 menos 1. E aí eu tenho que pegar o módulo do anterior. Quem que é o anterior? É o menos 14. E somar 3. Ora. Menos 1 elevado a 5 menos 1. Menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a potência par fica positivo. Dá mais 1. Vezes. Módulo de menos 14, o módulo só troca o sinal do número. Deixa sempre positivo. 14. 14 mais 3, 17. 1 vezes 17, 17. Pronto, o próximo termo é 17. Assim como o outro vai ser menos 20, assim como o outro vai ser 23, o outro vai ser menos 26. Ou seja, você consegue definir por recorrência, você sabe quem é o próximo a partir do primeiro ou dos primeiros. E um caso muito famoso, muito legal de sequência definida por recorrência, a famosa sequência de Fibonacci. Essa é uma curiosidade, tá, pessoal? Um exemplo. A sequência de Fibonacci, a gente define ela assim. O primeiro termo é 1. Veja como eu dei S por F, né? Só para lembrar de Fibonacci e tal, tanto faz a letra. O segundo termo eu também vou definir, vou falar que é 1 também. Já os próximos, cada um dos FKs, eu vou dizer que é o FK menos 2 mais o FK menos 1. O que significa isso? Significa que o termo FK é a soma dos seus dois anteriores. O FK menos 1 com o FK menos 2. Estou somando com os dois anteriores. E aí você perceba, bom, vamos olhar aqui, se eu quiser fazer antes de ver a resposta final. O que eu falei para vocês que era a sequência de Fibonacci, escrita por essa fórmula aí. O primeiro termo é 1, o segundo termo da sequência é 1. E o próximo? Quem é o F3? É o F2 mais o F1, os dois anteriores. Soma, 2. Quem é o próximo? É a soma dos dois anteriores, a soma do 2 com 1. Quem é o próximo? É a soma dos dois anteriores. Quem é o próximo? É a soma dos dois anteriores. Etc, etc, etc. Certo? E aí a gente pode olhar para cá e ver que de fato essa sequência de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e vai embora. Tá? Essa sequência de Fibonacci ela tem muita curiosidade, ela tem muita coisa legal envolvida até com arte, com as coisas que Leonardo da Vinci fazia, enfim, tem muita coisa legal por trás disso. Dá uma pesquisada na internet para você ver o quanto essa sequência ela, tem a ver com o conceito de beleza na arte. Tá? E por fim, a gente também pode falar de sequência, ou melhor, de recorrência. Eu falei que a sequência pode ser definida por recorrência, mas a gente pode falar também em outros contextos. Por exemplo, eu posso definir uma operação por recorrência. A gente faz isso direto. Por exemplo, o que é a potência de um número? Eu falo assim, olha, a potência A elevado a 1 de um número, a primeira potência de um número A real, é o próprio A. Mas quem que é o A quadrado? Quem que é o A elevado a 2? É o A vezes A. Quem que é o A elevado a 3? É o A vezes o anterior, ou seja, A vezes A quadrado. Quem que é o A elevado a 4? É o A vezes A ao cubo. Sabe? Então posso definir cada termo A elevado a N como sendo o A multiplicado pelo anterior, ou seja, pelo A elevado a N menos 1. É uma forma de definir potência de um número. Portanto, seja qual for o recurso, o conceito de recorrência significa que os primeiros números de uma determinada sequência estão definidos e todos os outros são definidos com base nesses primeiros. Certo? E também é muito comum a gente usar falar assim, olha, estou definindo recursivamente, estou definindo por recorrência, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, com isso, nós terminamos as aulas desta semana.
E o que nós falamos nesta aula que está disponível para você agora, para você poder dar uma olhada de novo com calma, sobre o que se tem numa teoria matemática, sobre demonstrações, como fazer demonstrações matemáticas, técnicas, meus 4 técnicas de demonstrar matemática. Vejam que eu usei alguns exemplos de teoria dos números, né, umas coisinhas que brincam com múltiplos, números primos e tal. Mesmo que você não saiba essas coisas, dá uma acompanhada aí e vê como é que você consegue brincar com isso. E por fim falamos sobre indução também, que é uma outra técnica de demonstração, mas no caso bem específico. E por fim falamos sobre sequência, inclusive sequências definidas por recorrência, coisas que vão ser úteis na sequência desse curso, se me permite falar assim, tá bom? Então muito obrigado pela atenção, estude, vai ter uma lista de exercícios dedicada apenas aos tópicos desta aula, não deixe ela para depois, semana que vem nós temos um tópico novo, tá bom? Então bons estudos e até a próxima!